Olá, pessoal. Continuando com as nossas aulas, né, sobre informática, esse tópico agora que nós vamos ver é muito importante, que é sobre o Windows 10. Então, vai ser o primeiro tópico, né, que será cobrado nesse edital de vocês. Então, o primeiro tópico, né, vai ser sobre o Windows 10. Então, esse sistema operacional tão importante, né, tão grandioso, né, que tanto sucesso faz, né, no mundo inteiro, em várias versões. Agora nós temos o último lançamento já do Windows, que é o Windows 11, mas por algum tempo o Windows 10 ele se sobrepôs, né, sobre as outras versões e com algumas vantagens muito boas e algumas desvantagens que nós vamos conversar agora, né, nessa sequência. Então diz ali, ó, o Windows 10 é um sistema operacional multiusuário e multitarefa. Preste atenção que aqui é assunto de questão, tá? Aqui é assunto de questão. Então, o Windows 10 é um sistema operacional multiusuário. Então, essa é uma característica dele que muitas vezes cai as questões e pergunta, né? O que o Windows 10 é? Então, é isso, é aquilo, é aquele outro? Então, você tem que analisar. Então, esse sistema operacional, ele permite que vocês trabalhem até de forma simultânea com mais de um usuário, né? Com mais de um usuário. Então, ele é multiusuário. Então, mais de uma pessoa pode utilizar o computador, né? Sem problema nenhum. Cada um com a sua área de trabalho distinta, né? Cada um, né, com as suas ferramentas, com as suas preferências no modo geral. Muitas vezes as pessoas não utilizam esse recurso. Quatro, cinco pessoas usam, né, a mesma área de trabalho do computador. Aí vão jogando tudo na área de trabalho. Né? Aí chega um, olha, mas isso aí eu não criei, vai lá e apaga da tela, o outro precisava daquele arquivo. Então, ó, se vocês utilizarem corretamente o sistema operacional, cada um, esse é o correto, para mim esse é o correto. Cada um, tem três pessoas que utilizam o mesmo computador, cada um cria o seu usuário, coloca a senha, e na hora que tem que outra pessoa utilizar o computador, vai lá, não precisa nem sair do teu usuário. Só dá o comando, coloca trocar usuário. Aí a pessoa vem, entra, acessa, faz os seus trabalhos, organiza tudo, depois vai lá, se não vai utilizar mais, coloca sair. Né? Então, para fazer essa troca entre o usuário, a gente usa muito o Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Delete. Depois a gente vai ver nessa parte dos usuários. Né? E lá vocês conseguem trocar entre os usuários. Então vai ter uma aula exclusiva depois sobre usuários. Só que aqui eu estou falando sobre características do Windows. Então a primeira característica que o Windows 10 ele é um sistema operacional multiusuário. Então mais de um usuário pode utilizar até mesmo de forma simultânea, né, aquele computador. Então, multiusuário, então, vários usuários podem utilizar. E multitarefa. Então ele não é um sistema monotarefa. Então ele é multitarefa. Eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, multitarefa, várias tarefas ao mesmo tempo. Eu vou lá, abro um programa de música, enquanto ele está tocando uma música, eu vou fazer, né, um outro trabalho, vou digitar um trabalho, vou conversar, vou interagir, vou fazer o que eu quiser. Então, são várias tarefas ao mesmo tempo. Então, o sistema ele consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Estou colocando uma coisa para copiar e tudo mais. Claro que tem uma coisa importante nessa história, depende do teu computador. Tu não pode ter um computador muito antigo, colocar um sistema novo e querer utilizar todos os recursos de multitarefa dele. Então tu tem que ter um computador, um equipamento, né, que seja compatível para fazer tudo isso. Mas se tu vai experimentar alguns travamentos, algumas coisas, tu já vai ter que entender, que tu vai ter que atualizar de alguma maneira aquele computador. Uma dica legal que eu dou é colocar um SSD. HD já foi, né? Já foi. Então, utilizar o HD no computador para trabalhar com o sistema operacional nele, né, já está difícil. Né? Nesse computador que eu estou utilizando tem o HD ainda. Então, alguns lagzinhos, algumas coisas acontecem muitas vezes por esse motivo. Então, dica legal que eu dou, SSD. Coloca um SSD que vocês vão ver a grande diferença que é no computador trabalhar com SSD. Depois a gente pode fazer algo falando sobre isso. Tá? Então, ele é um programa da Microsoft. Então, a Microsoft é o Windows 10. Né? Voltando aqui, o Windows 10. Então, ele é um sistema operacional multiusuário. Vários usuários podem trabalhar nele. Multitarefa. Então, várias tarefas podem ser desempenhadas simultaneamente.
e ele é um programa criado então pela Microsoft. Né? A Microsoft é uma empresa muito famosa no mundo todo e ela foi fundada, né? Ela foi criada por alguém chamado Bill Gates, né? Uma pessoa que surpreendeu o mundo, né? Abrindo mão realmente da Microsoft, né? Entregando a Microsoft para outras pessoas, depois de todo o que ele criou, aquele contexto, e depois dessa grande empresa, que ele ainda tem controle sobre ela, sobre muitas áreas da Microsoft, mas ele abriu mão de tudo isso, né? Para prestar serviços comunitários. Interessante, né? Serviço comunitário, mas se vocês pesquisarem um pouco sobre o serviço comunitário que o Bill Gates e a sua esposa Melinda Gates fazem pelo mundo, vocês vão se surpreender, né? O homem realmente é fera, é uma pessoa incrível, uma pessoa que quer realmente mudar uma geração. Tá, mas continuando. Então ele foi baseado, né, num software, então ele é baseado em software proprietário e comercial. Por exemplo, o Linux, ele é open source, ele é código aberto, qualquer pessoa pode ir lá mexer, a Microsoft não libera o Windows para isso não. Ele é um software proprietário, então ele não é um software público para qualquer um utilizar, ele é proprietário da Microsoft, ele é propriedade da Microsoft, não pode ser editado, não pode ser... Né? Notem que geralmente quando surge um sistema operacional ele é mais parecido com o Linux, porque ele é feito baseado em Linux. Geralmente o Windows não é, né? Porque o código é muito secreto, é muito guardado. E ele é comercial, então não é para ser gratuito. Claro, a galera vai lá, né, craqueia ele, dá um jeito de utilizar gratuito, né? Tá? Sempre você tem um jeito, mas é ilegal. Então, de forma legal, eu só posso utilizar o Windows se eu comprar ele. Ele não é gratuito. Então, ele é propriedade da Microsoft e ele é de ordem comercial. Então, essas características são importantes para o concurso de vocês, tá bom, pessoal? Cuide com as questões. Então, ele é destinado a estações de trabalho. Então, existe um servidor, né? Existe um computador principal, né? Então, existe um computador principal, tá? Vão chamar ele de servidor, tá? E existe vários outros computadores. Então, essa é uma maneira de trabalho interessante, né? A client server, o cliente servidor. Então, numa empresa lá, por exemplo, tem vários computadores, né? Tem vários computadores em setores diferentes, né? Então, isso acontece muito em empresas, órgãos públicos, né? Então, tem vários computadores e eles são ligados por rede, né? Eles são ligados por rede ao servidor. Como é ligado, né? Tem várias maneiras, né? Mas aqui eu vou só demonstrar, né? Então, todos eles estão ligados ao servidor. Todos eles obtêm informações e gravam informações no servidor. Tá? Então, essa é a metodologia cliente-servidor, muito utilizada pelo mundo afora. Então, esses aqui, que são clientes do servidor, eles são chamados, então, de estações de trabalho. Então, o Windows 10, né, o Windows 10, ele é destinado a estações de trabalho, a esses caras aqui, tá? Então, o Windows 10 é utilizado nos clientes, né, nos computadores que os usuários vão usar. Lá no setor A, no setor B, então todos esses vão utilizar o Windows 10. Pois para os computadores de grande porte, né, os servidores, há outras versões do sistema. Então existe uma versão do Windows chamado Windows Server. Geralmente é essa versão do Windows, né, o Windows Server, que é instalado no servidor. Tá? Então aí no servidor é instalado o Windows Server. Então e nas estações é instalado o Windows 7, o Windows 8, mas atualmente nós estamos falando do Windows 10. Pegaram a dica, pessoal? Então, o Windows 10 ele é próprio para estações de trabalho, ele é multiusuário, ele é multitarefa, ele é um sistema proprietário, então ele é propriedade da Microsoft, não é qualquer um que pode ir lá e recriar ele, e ele é de origem comercial, ele não é gratuito. Fechou, pessoal? Muito bem. Então, eu vou só limpar rapidamente as escritas que a gente fez e continuamos. Vamos lá. Agora, as atualizações e suporte. Bom, sobre atualizações, eu achei péssima. Eu achei péssima essa situação que o Windows 10 impôs de tu atualizar à força.
Então, sobre atualizações, falando aqui como usuário do Windows, né, o Windows 10 foi péssimo nisso. Então, no Windows 7, nas outras versões anteriores, tu ia lá, né, no Windows Update, né, que é um recurso que o Windows tem para te controlar as atualizações, né? Tu ia lá no Windows Update e colocava, né? Ah, eu quero atualizar isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero deixar automático, isso aqui eu não quero que atualize nunca, e pronto, vai embora. Utilizava normal. No Windows 10 não tem isso. Chega a data da atualização, ele vai lá e atualiza na marra. Tá? Ele vai lá e atualiza na marra. Muitas vezes tu vai protelando, né? Tu vai colocar para desligar e ele diz assim, desligar e atualizar. Aí tem um desligar também. Aí tu vai naquele desligar. E tu vai protelando a atualização. Vai chegar um momento que ele vai simplesmente aparecer uma mensagem na tela, clique OK para realizar as atualizações. Lá. Então, deu OK e ele vai lá e atualizou. Bom, a atualização, pessoal, ela melhora um monte, acrescenta recursos, mas muitas vezes ela modifica recursos que tu estava acostumado a utilizar que tu não queria modificar. Muitas vezes recursos que tu tinha, que funcionavam bem, que funcionavam legal, eles param realmente de funcionar de uma hora para outra quando instalam a atualização. Né? Esses dias de setembro, né? Se não me engano, de setembro de 2021 em diante, agora recente, né? Aconteceu algo muito grave. O pessoal utiliza, no caso, as impressoras. Às vezes tu tem 3, 4 computadores numa loja, numa empresa, e cada um com o seu Windows e tem uma impressora. E aquela impressora muitas vezes não é uma impressora de rede, não é uma impressora Wi-Fi, não é uma impressora para ligar na rede local. Ela é uma impressora que ela fica ligada com o cabo USB num computador. E aí nós utilizamos, quase todo mundo faz isso, de compartilhar essa impressora para os outros, para as outras estações. Né? E isso aí, nas atualizações do Windows agora, deu um problemão. Né? Eles não deixavam mais fazer esse compartilhamento. Aí tinha que ir lá e mandar desinstalar à força a atualização que era instalada para poder voltar a funcionar. Só que aí, dali uns dias, atualizava de novo e dava problema. Então, até tem um programinha, né, agora fora da questão de concurso, mas tem um programinha, né, que serve Stop Update 10. Né, que é para bloquear as atualizações do Windows 10. É bem útil, bem interessante. Né? Mas é a única maneira, mas de regra geral, o Windows não deixa tu selecionar o que tu quer atualizar. Ele pega e atualiza tudo na marra. Isso é um problemão. Mas ali, o Windows 10 é suportado de uma maneira bem diferente das versões anteriores do sistema. Sua disponibilidade é descrita frequentemente pela Microsoft como um software como serviço. Então, ele não é mais, digamos, um programa separado, ele é um software que é utilizado como um serviço, que ele pode ser utilizado tanto local quanto online, né? Então, é um recurso bem mais amplo que o Windows 10 oferece, em que o mesmo será atualizado constantemente e sem custos, não tem custo as atualizações. Ao contrário de versões anteriores do Windows, o Windows Update não permite a instalação seletiva de atualizações. Que saudade que eu tenho dessa instalação seletiva. Ele não permite mais. E todos os pacotes disponibilizados como atualizações de segurança, correções e atualizações de drivers são baixados e instalados automaticamente, na marra. Literalmente na marra. Então, né, cuidado com essas atualizações do Windows. Né? Dá para ir lá e remover a atualização? Dá. Né? Tem esse recurso também. Que a gente vai lá e desinstala, retira, né, as atualizações para desfazer o que ele fez. Mas, né, pode causar alguns problemas também. Então tem os prós e tem os contras. Bom, falando sobre a questão do Windows 10, vamos passar para o próximo slide rapidamente. Vamos lá, vou apagar isso. Vamos lá aqui. Ó, características do Windows 10. Ele é uma única plataforma, então ele é igual para rodar em qualquer lugar. Né? Então, a única plataforma para PCs, tablets e smartphones. Os mesmos softwares que rodam em uma versão rodarão na outra. Há uma compatibilidade universal do Windows para rodar em qualquer plataforma de hardware, então em qualquer equipamento. Então, seja ele, né, acessando pela touchscreen, né, um tablet, por exemplo, que tenha recurso de touchscreen, ou numa tela de computador mesmo que tenha esse recurso, né, ou num celular. Então, existem versões para tudo isso. Né? Então, a tela touchscreen, a tela sensível ao toque,
pode acessar o sistema por ali, tu pode utilizar o mouse, tu pode utilizar o teclado, né? Essas são as formas de acesso. Bom, Cortana. Bom, a Cortana, pessoal, no Windows 10, a assistente inteligente do Windows 10. Então, no Windows 10, a Cortana, ela se tornou, na primeira versão, muito legal, muito interessante, né? Ela foi tratada, né, como um recurso ótimo de trabalho e tudo, só que em algumas atualizações que foram feitas depois, mudou um pouquinho, né? Por exemplo, antes eu simplesmente falava com a tela, eu dizia, ei Cortana, faça tal coisa, e ele fazia. A gente brincava, mas até um pedaço do hino do Grêmio, do hino do Inter, a gente colocava para ela e ela cantava aquilo ali. E era uma interação muito boa. Atualmente, isso não funciona tão bem assim. Tá? Até diz ali, a Cortana não foi disponibilizada em todos os idiomas do Windows 10, caso do português. Então, nessa nova versão do Windows 10, porque teve várias versões, eles tiraram um pouquinho dos recursos da Cortana, mas ainda funciona. Então, ela é um sistema de inteligência artificial que responde a perguntas relacionadas ao Windows. Bom, ela não é totalmente usual, porque tem coisa que funciona e tem coisa que não. Né? Mas como que eu poderia usar a Cortana? Então, eu vou fazer só uma troca de tela. Vocês vão parar de ver a minha imagem, mas vão continuar me ouvindo. Tá? Então, vamos rapidamente lá. Isso, ó, nessa troca de tela aqui, ó, nós viemos para a área de trabalho do nosso computador. Tá? Então, a área de trabalho do Windows 10. Bom, nessa área de trabalho do Windows 10, eu vou pressionar um comando aqui. Ó. Eu vou pressionar a janela, né, do Windows. Né? Vou pressionar a janela do Windows. Sinto muito, mas não posso te ajudar com isso. Tá, então eu já dei o comando, né? Eu dei o comando e a Cortana entendeu que eu já estava conversando com ela. Então, quando eu dou o comando janela C, né? Então, ó, pode cair no concurso essa aí, porque Cortana é um recurso do Windows, né? Então, quando eu pressiono janela, né, a tecla da janelinha ali, a WinKey, mais a letra C, então ele entra no recurso, né, da Cortana. Aqui, ó, e como ele entendeu que eu estava fazendo uma pesquisa, como é que eu me livro disso? Então, eu clico o botão direito na pesquisa aqui, mando excluir só ela. Quando são várias pesquisas, eu posso clicar aqui. Vou clicar aqui, ó, limpar histórico da conversa. Limpar. Bom, agora eu posso perguntar para a Cortana. Como que eu faço? Então, aqui diz pergunte a Cortana. Então, aqui eu posso digitar o que eu quero. Mas eu também posso clicar aqui, né? Fale com a Cortana. Então, aqui, pergunte digitando. Aqui, falando. Tá? Então, fale com a Cortana. Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. Rio Grande do Sul. Confira as notícias mais recentes sobre Rio Grande do Sul. A primeira manchete de oglobo.com é: seca no Rio Grande do Sul causa prejuízo a produtores de soja. Uma notícia não muito boa, né? Sobre a seca, né? Causando prejuízo, né, aos nossos produtores de soja. Mas aqui eu só falei diretamente Rio Grande do Sul. Aí o que ele fez? Ele pesquisou, né, nos principais jornais, nos principais portais, né, sobre o Rio Grande do Sul, as notícias de hoje. Em cada um deles, se eu colocar aqui, ó, ver mais, ele vai abrir o site e me mostrar isso aqui. Ou eu posso ir passando e vendo tudo. Ó. Investimentos e cultura diferencia o Rio Grande do Sul e a capital. Tá. Falando em capital, vou fazer uma outra pesquisa. Se eu clicasse aqui, né, e falasse Porto Alegre. Veja algumas informações que podem ser úteis. Tá? Mesma coisa. Porque aqui carregou só um, né? Só aqui Porto Alegre, Brasil, para fazer uma pesquisa. Se eu clicar no ver mais, ele vai me mostrar várias pesquisas, né? Como se eu estivesse lá no Google pesquisando sobre Porto Alegre, tá? Vamos ver mais uma aqui, ó. Vou clicar. Fale com a Cortana. Vamos lá. Pressionei. Previsão do tempo. Agora faz 33 graus com céu parcialmente ensolarado. Começando a esquentar novamente, tá? Então, previsão do tempo, né, desse momento, né, em Jaguari, né? Estou aqui na cidade de Jaguari agora gravando essas aulas, né? Então, é Jaguari, Rio Grande do Sul, tá? 31 de janeiro, às 11 horas da manhã. Então, a máxima temperatura vai a 39 e a mínima 19, né? Já dá para puxar o lençol.
tá? Então, parcialmente ensolarado, né, 33 graus nesse momento. Mas é 11 horas, né? Isso vai durante o dia, depois vai chegar uma certa hora, vai aumentar, tá? Bom, então, entenderam como funciona, pessoal? Então, a Cortana, ela te ajuda nesse sentido, tá? Deixa eu pesquisar mais uma coisa aqui. Só que, às vezes, eu quero procurar algo importante e ele não me ajuda, né? Às vezes eu posso procurar algo importante e ele talvez não me ajudar como poderia, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Windows. Desculpe, não tenho como te ajudar com isso. Pegou outra palavra, né? Vou colocar Windows. Desculpe, não sei essa resposta. Então, na verdade, sobre o Windows, que era o que ele precisaria me falar, sobre vários recursos do Windows, ela já não tem a resposta. Então, ela é restrita a alguns tópicos, a alguns pontos. Mas estudando bem ela, né? Por exemplo, se eu falar mais uma coisa aqui, vamos ver. Data e hora. Veja algumas informações que podem ser úteis. Tá? Aí vou no ver mais, vou ver mais informações sobre aquilo ali. Então, é um recurso interessante? É. Né? Quem vai utilizar, aí depende, né? Se o pessoal gostar ou não. Mas para o concurso, vocês já sabem que o Windows, né, 10 tem um assistente virtual chamada Cortana. Aí, se eu fechar isso aqui e daqui a um mês eu abrir a Cortana, vai estar tudo isso aqui. Tá? Então, eu não quero que fiquem essas pesquisas, eu clico no botão direito, limpar histórico da conversa, limpo, né? E depois eu fecho a tela e saio dali, tá bom? Aí vamos voltar aqui a nossa tela onde está na nossa aula, tá bom? Então, falando em aula, vamos interromper para não ficar muito longo, eu acho que até já ficou um pouco, né? E depois a gente continua, né, vendo os recursos do Windows 10. Então, até a próxima aula, bons estudos!